Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 18, a desintegração do mundo socialista. Então, durante a Guerra Fria, os soviéticos construíram uma enorme indústria de base e desenvolveram conhecimentos nas áreas da ciência e da tecnologia. Ao longo de toda a década de 1960, houve um grande processo de urbanização na União Soviética, bem como a erradicação do analfabetismo. Houve ainda melhorias significativas na qualificação da mão de obra e a maior parte dos trabalhadores soviéticos passou a contar com diploma universitário ou ensino médio. Porém, mesmo com esse evidente progresso, a distância da economia soviética em relação aos países do Ocidente ampliava-se cada vez mais. Isso podia ser percebido principalmente na produção agrícola e de bens de consumo, que, além de escasso, eram de baixa qualidade. Ao priorizar os investimentos na corrida armamentista e espacial, o regime soviético não deu a atenção devida à produção de alimentos e de artigos como roupas, calçados e eletrodomésticos. Então, quando chegou a década de 1970, vários sinais de crise começaram a surgir na União Soviética, com distanciamento em relação aos avanços tecnológicos do Ocidente. Então, a ineficiência da indústria civil e a dependência da importação de alimentos, cada vez mais aumentavam. E tudo isso somava-se aos movimentos por liberdade, democracia, independência nacional, que começaram a se organizar na União Soviética, o que agravava ainda mais o quadro de crise. Então, a crise pujante até o final dos anos 60 foi na economia da União Soviética. Ela dava sinais de esgotamento, desde as décadas de 1970 até 1980. Então, os investimentos do governo privilegiaram as indústrias de base, as indústrias bélicas, a corrida armamentista, a aeroespacial, que era a corrida espacial, para manter o país como superpotência e sustentar a competição com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, como a gente já falou. Então, faltava investimentos em outros setores econômicos, que também eram importantes para a população, como as indústrias de base de consumo. Então, essas indústrias não atingiram a evolução tecnológica alcançada pelos países capitalistas do Ocidente e nem atendiam à demanda do mercado consumidor interno. Então, houve um processo de abertura da então União Soviética. Ou seja, em 1985, Mikhail Gorbachev foi eleito secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Então, ele começou a atender às pressões da sociedade soviética por mudanças. Então, Gorbachev iniciou um processo, um programa de reformas econômicas e políticas com o objetivo de modernizar o Estado, Porque, sem contudo, é claro, abandonar o regime socialista. Então, esses programas ficaram conhecidos como a perestroika, que foi a reestruturação econômica, parcial liberação, a liberalização econômica, e a glasnost, que foi a transparência política, ou seja, o abrandamento da censura, a concessão de maiores liberdades democráticas e o pluripartidarismo. Reestruturar a economia e a transparência política. Então, a glasnost realizou enormes reformas, que levaram à organização de eleições diretas, liberaram a imprensa para fazer críticas ao governo, permitiam que as pessoas pudessem sair do país. Então, essa abertura política estimulou a instalação de um amplo debate na sociedade a respeito de assuntos diversos, como privilégio da burocracia dirigente do Partido Comunista e a elevada corrupção do país. Já a perestroika refletia a preocupação do governo soviético com as dificuldades na economia,
buscando aí estimular atividades econômicas, elevar a produtividade. Então, Gorbachev concedeu maior liberdade de ação às empresas, autorizando-as a fixar o salário dos empregados, a concorrer com outras empresas no mercado. As pequenas empresas privadas foram legalizadas, as empresas estrangeiras foram autorizadas a entrar no país. Quer dizer, tudo isso foi um processo de abertura que a União Soviética começou a abrir, né? Então, aí está o líder, Mikhail Gorbachev, né? E os reflexos dessas transformações. Os reflexos foram imediatos nos países satélites do leste europeu. A redemocratização e transformações econômicas, extinção do socialismo nos países da cortina de ferro, implantação da economia de mercado nesses países, que eram as economias de transição. Quer dizer, a crise e o fim do socialismo no leste europeu vai se dar exatamente, né, como um reflexo dessas transformações. Nos anos seguintes, a implantação da perestroika e da glasnost, a economia e a agricultura soviética continuaram com índices de crescimento insuficientes. Quer dizer, não deu muito resultado, a população passou a enfrentar racionamento de alguns produtos básicos, como gasolina, manteiga, carne, e ao mesmo tempo as reivindicações autonomistas do interior das 15 repúblicas que formavam a União Soviética ressurgiram. A grande variedade de povos, de línguas, de crenças que conviviam no país sempre foi um problema para manter a unidade política naquele país. Diante da crise, surgiram inúmeros movimentos nacionais, reivindicaram autonomia, respeito às identidades locais. Então, a grande popularidade internacional de Gorbachev pesava cada vez menos e o apoio ao líder começou a despencar. Além disso, no final da década de 80, uma série de prenúncios de o que poderia acontecer na União Soviética abalou o mundo socialista. Movimentos movimentos democratizantes começaram a atingir o leste europeu, levando muito ao fim do socialismo naquela região. Então, a cortina de ferro que a gente fala, né, é na Europa da Guerra Fria, a fronteira geopolítica e militar que havia entre os blocos europeus, que ficou conhecido como cortina de ferro. Quer dizer, essas fronteiras configurou-se em 1949, com a criação da OTAN, e persistiu por meio século, quer dizer, 50 anos, até a reunificação da Alemanha em 1990, que nós vamos ver mais à frente, que foi exatamente quando aconteceu a queda do Muro de Berlim. Então, as transformações no leste, na maioria dos países, foi de forma pacífica. Por exemplo, Polônia, Hungria, Bulgária, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia se deu de forma pacífica. Então, aí nós vamos ver, Polônia foi em 1980, a fundação do Sindicato de Solidariedade, reivindicava maior liberdade de expressão para os trabalhadores, liderados por Lech Wałęsa. Seus líderes foram presos, o sindicato entrou em ilegalidade, porém continuou existindo clandestinamente. Em 1989, houve a legalização do Solidariedade, a retirada das tropas do Pacto de Varsóvia. E as medidas liberais começaram a ganhar força. Em 1990, Lech Wałęsa é eleito presidente nas primeiras eleições livres após o fim do socialismo. Aí nós temos as imagens, né, da Polônia, onde ela fica, no globo, e Lech Wałęsa e a luta com o Sindicato de Solidariedade, né, e aí uma imagem quando ele se tornou o presidente do país. A Tchecoslováquia, né? Separação amigável, foi exatamente o que nós chamamos de Revolução de Veludo. E foi desmembrada em dois países, a Tchecoslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia. A República Tcheca ficou com as principais regiões industrializadas, que é a Boêmia e a Morávia, né? Então, a gente vê aí que a transição se deu de maneira pacífica, né, pela via de instituições, acordos governamentais, né? Os antigos opositores do regime soviético implantaram programas de desativação na economia da Tchecoslováquia e da Hungria, por exemplo.
Então, aí nós temos a Tchecoslováquia, né? Mostrando aí no mapa que ela se desmembra aí, né? Em dois países, a República Tcheca, né? E a Eslováquia. Essa partezinha aqui que nós estamos mostrando, né? A República Tcheca e a Eslováquia. Então, tudo isso aqui era a Tchecoslováquia. Aí nós temos a Primavera de Praga, em 1968, que nós já vimos em outra ocasião, e a Revolução de Veludo, né, como a gente já falou, que se deu de forma pacífica. A Albânia, um dos países mais pobres da Europa. Em 1961, ele rompeu com a União Soviética, em 1978, rompeu com a China, tornando-se um regime ditatorial extremamente fechado e isolado. Nos anos de 1990, adotou mudanças, implantou mecanismos de mercado em sua economia, mas mesmo assim enfrentava grave crise econômica. Então, enfrentou ondas de imigração, é constituída por maioria muçulmana, porém é o único estado ateu no mundo. Aí nós temos a Albânia, né, que é esse pontinho verde aqui, que vocês devem estar vendo na tela, ok? Aí é a Albânia. Aí vem a Romênia, né? O fim do socialismo ocorreu de forma violenta, né? O governo respondeu com violência aos protestos populares, mas não conseguiu frear as manifestações, né? Ou seja, ao tentar fugir do país em 1989, o presidente Nicolae Ceausescu acabou preso, julgado e executado, né? Que aí você vê, foi uma forma violenta, né, essa questão aí desse acontecimento pelo fim do socialismo, né? A condenação e a execução do ditador Nicolae Ceausescu e a sua esposa. Nós temos aqui a Romênia, né? Aí o casal Ceausescu durante a condenação. Nós temos aí Romênia, toda essa imagem em amarelo aqui, nós chamamos de Romênia, certo? Aí a queda do Muro de Berlim, né, que é o símbolo da Guerra Fria e o fim do mundo bipolar, certo? O mundo bipolar por quê? Porque era comunismo e capitalismo, né? Socialismo e capitalismo, né? União Soviética e Estados Unidos. Então, o símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim, quando ele foi construído. Então, ele foi construído após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação e em 2 países, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Isso visava conter a fuga dos alemães orientais para o lado capitalista. E a sua queda simbolizou o fim da Guerra Fria, ou seja, o colapso da União Soviética, o fim do socialismo no leste europeu. Então, a República Democrática Alemã, a RDA, também conhecida como a Alemanha Oriental, vivia um processo de estagnação econômica desde os meados do século da década de 80. Isso motivou a eclosão de movimentos por reformas econômicas e políticas. Aí, quando foi em setembro de 1889, a Hungria abriu suas fronteiras com a Áustria, buscando fugir da crise econômica. Milhares de alemães orientais aproveitaram-se da abertura do novo caminho e migraram para a Alemanha Ocidental. Então, a fuga em massa do país pressionou o governo da República Democrática Alemã, né, a também abrir as suas fronteiras. Então, no dia 9 de novembro, o governo da República Democrática Alemã anunciou numa transmissão pela televisão a abertura de todas as suas fronteiras com a Alemanha Ocidental. Em poucas horas, milhares de pessoas se reuniram ao redor do muro dos 2 lados da cidade de Berlim e no mesmo dia o muro caiu, sem que a polícia disparasse um único tiro. No ano seguinte, as 2 Alemanhas foram reunificadas. A queda do Muro de Berlim é um dos
e dos regimes socialistas no leste europeu ajudou a impulsionar os movimentos separatistas na União Soviética. E em dezembro de 91, né, quando 14 das 15 repúblicas soviéticas já tinham formalizado suas independências, o presidente da Rússia anunciou o fim da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, né? A CEI, né? Assim a grande potência socialista chegou ao fim, certo? Então aqui nós temos as imagens das zonas de ocupação da Alemanha, que foi dividida em 4, logo após a Segunda Guerra, e a construção aí do Muro de Berlim, né? No traçado que nós estamos vendo aqui, né? De vermelho, onde nós temos aqui, onde foi, né? Berlim Oriental, Berlim Ocidental, na construção aí, né? O limite do Muro de Berlim, como está na legenda, essa linha vermelha que vocês estão vendo aí. Aí a queda do muro, né? Aqui de um lado você vê a construção do muro e no outro você vê a queda do muro. Aí vem a Iugoslávia, né? A Iugoslávia é um caso à parte, porque alguns dos acontecimentos mais trágicos relacionados ao fim do socialismo no leste europeu e ao fim da Guerra Fria como um todo ocorreram na Iugoslávia, né? Na Península Balcânica. Então, a Iugoslávia foi formada após a Primeira Guerra Mundial. Ela reunia várias etnias, bósnios, croatas, macedônios, sérvios, albaneses. Era liderada por Josip Broz Tito, socialista, né? Porém adotou uma postura independente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a morte de Tito, em 1980, aos poucos começava a se destacar na política do país o líder Slobodan Milošević, né? Então vamos ver onde está a Iugoslávia. Aí, ó. Tudo isso é a Iugoslávia, né? Ela era constituída por 6 repúblicas federadas: Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Eslovênia. E 2 regiões autônomas ligadas à Sérvia, Voivodina e Kosovo. Vocês devem identificá-los aí no mapa, né? São 2, né? 2 regiões autônomas ligadas à Sérvia. Esse mosaico de povos e culturas foi aglutinado em torno de um estado após a Segunda Guerra Mundial, quando o então governo de Josip Broz Tito adotou o modelo socialista. Então, ele não conseguiu apagar as diferenças econômicas e culturais que havia entre as repúblicas. Também não impediu o descontentamento dos inúmeros povos em relação à maioria sérvia, que de fato governava o país. Com a morte dele, a frágil unidade política da Iugoslávia começou a ruir. Os efeitos de crise econômica na década de 80, somados às mudanças em curso no bloco soviético, reacenderam aí os movimentos pela independência nacional do país. E as primeiras repúblicas a declarar a independência foram a Croácia e a Eslovênia. Em 1991, iniciou-se aí a Primeira Guerra na Iugoslávia, opondo sérvios e croatas. O reconhecimento dos novos países pela comunidade internacional obrigou as tropas sérvias a recuar, pondo um fim no conflito. Em 89, Milošević foi eleito presidente da Iugoslávia. Com Milošević, o país adotou um rigoroso regime ditatorial mantido pela maioria sérvia. As mudanças da perestroika e da glasnost chegaram à Iugoslávia, né? E o sentimento separatista das diversas etnias presentes no país, aliadas à forte ditadura e às mudanças no leste europeu, motiva aí a proclamação da independência de suas repúblicas. Aí nós temos aí Slobodan Milošević, né? E aí a Iugoslávia, né? A capital da Iugoslávia, né? A capital de todas as repúblicas da federação e as províncias, né, autônomas ligadas à Sérvia. E a imagem aí de Milošević. Os conflitos na Iugoslávia, quer dizer, na Eslovênia, na Macedônia e na Croácia
o processo foi pacífico. Porém, na Bósnia-Herzegovina, o desmembramento ocorreu de forma extremamente violenta, chegando ao fim apenas após a intervenção das tropas da OTAN. O fim da Iugoslávia se deu em fevereiro de 2003. A Iugoslávia deixou de existir, passou a se chamar Estado da Sérvia e Montenegro. Em 2006, foi realizado um referendo para determinar se o povo montenegrino queria se tornar independente da Sérvia. 55% da população se posicionou a favor. E aí originou-se então dois países, Sérvia e Montenegro. Aí nós temos aí, né, Sérvia e Montenegro. A união foi desfeita, né? Sérvia e Montenegro em 2003, em 2006 houve a separação, né? A Sérvia, né, e Montenegro. Bem pequenininha aqui, ó. Pequenininha. Ok? E a Bósnia, composta por 40% de bósnios, muçulmanos, 30% de sérvios e 18% de croatas. Os sérvios não aceitaram a independência dos bósnios e, auxiliados pelo governo central, visaram realizar uma limpeza étnica contra os muçulmanos. Aí houve a Guerra da Bósnia, né, que ela é bem conhecida, né? A Guerra da Bósnia, porque não aceitava, né, os muçulmanos. Kosovo era composto por 90% de albaneses. A província de Kosovo proclamou a independência em 1997. O governo central iugoslavo não aceitou e teve início mais um conflito violento e massacre contra os civis. Hoje, Kosovo constitui um território sob a tutela da ONU. Então, a Guerra do Kosovo, né? A Guerra de Kosovo, que é essa região aí que vocês estão vendo, e os conflitos. A desintegração da União Soviética. As reformas propostas por Gorbachev, somadas às crises econômicas da União Soviética, provocaram essas transformações, movidas pela autonomia proporcionada por tais mudanças, pelo sentimento separatista. As 15 repúblicas que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tornaram-se independentes. Fim da União Soviética. Era 1991. As ex-repúblicas abandonaram o regime socialista, passaram a adotar mecanismos de economia de mercado. E surgiu aí, como nós já falamos anteriormente, a Comunidade dos Estados Independentes. Após o fim da União Soviética, 12 das ex-repúblicas, com exceção das repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, formaram uma outra organização, a Comunidade dos Estados Independentes. Nessa organização, os países mantêm-se independentes, porém visam estreitar os seus laços econômicos entre os países membros. Aí nós temos, né, os países que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes. E a nova ordem mundial, né? Alguns dos acontecimentos mais trágicos relacionados ao fim do socialismo no leste europeu e ao fim da Guerra Fria, como um todo, ocorreram na Iugoslávia, como a gente viu agora há pouco, na Península Balcânica. Então, ela era constituída por 6 repúblicas, né? E por isso, né, deu esse problema todo. Então, a desagregação do bloco socialista marcou definitivamente o fim da velha ordem bipolar e emergiu uma nova ordem mundial. Mas quais seriam as características dessa nova ordem mundial? Como ela passaria a funcionar, né? Configurando-se internacionalmente o poder? Bom, em um primeiro momento, falava-se muito sobre a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Afinal, o bloco socialista havia chegado ao fim. Para muitos observadores e analistas que testemunharam os acontecimentos do início dos anos de 1990, foi justamente naquele período que teve início o alinhamento ideológico e político de governos e organismos internacionais à hegemonia mundial exercida pelos Estados Unidos. No entanto, a ideia de um mundo unipolar, ou seja, com a supremacia dos Estados Unidos, não se confirmou.
o surgimento de novas potências econômicas, por exemplo, e a rearticulação de potências tradicionais sob novas estruturas de poder, deram forma a um cenário internacional cada vez mais complexo e descentralizado. Por isso, a tendência é dizer que a nova ordem mundial se caracteriza por uma configuração de poder multipolar, né? Ou seja, na nova ordem mundial, tudo realmente começou quando a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, o fim da bipolaridade mundial, socialismo e capitalismo, e apenas o capitalismo reinou. Mas, com essa análise, né, a gente pode dizer que a tendência é que a nova ordem caracteriza-se como um poder multipolar, né? Então, no novo milênio, o mundo multipolar ou unipolar. Os Estados Unidos agora dividem o poder com as economias em ascensão. Japão, da União Europeia, um novo equilíbrio mundial, as novas multipolaridades com 3 polos de poder. Unipolaridade militar dos Estados Unidos, maior potência mundial de armas. Mas, no entanto, a nova ordem multipolar são os 3 grandes blocos, né? A União Europeia, a área de influência do Japão e a área de influência dos Estados Unidos da América. Na nova ordem unipolar, seria só os Estados Unidos, como potência mundial, absoluta superioridade bélica estadunidense e influência cultural, que nós sabemos que não deu certo, né? Ou seja, a supremacia dos Estados Unidos não se confirmou. Obrigada e vamos às nossas atividades.